Olá, apaixonados pela língua brasileira de sinais, aqui quem fala é o professor Alexandre Elias e hoje com mais um vídeo importante. Dá uma olhadinha, pares mínimos. Se você ainda não sabe o que significa pares mínimos, convido inicialmente você dar uma reforçada em seu conhecimento junto aos 5 parâmetros da língua brasileira de sinais, né? Sendo eles configuração de mão, ponto de articulação, movimento e os seus tipos de movimento, orientação da palma, direcionamento do sinal, expressão facial e expressão corporal. Então, só para a gente resumir e darmos exemplos, que é através deles que a gente conhece um pouquinho mais sobre a língua, pares mínimos é quando nós pegamos duas situações, ou seja, dois sinais, e conseguimos observar dentre esses dois sinais somente um parâmetro diferente, somente uma única mudança. E nós vamos dar um exemplo agora para vocês entenderem. Então, pares mínimos, pegamos um par de sinais, pegamos aqui dois sinais e observamos que minimamente só há a mudança de um único parâmetro da língua brasileira de sinais. Então vamos dar exemplo agora e eu separei para vocês 7 tipos de exemplos. Vamos lá. Primeiro exemplo, quando somente a configuração de mão muda para o sinal se tornar um par mínimo. Os pares mínimos são esquecer e pessoa. Então nós vamos fazer esquecer e vamos fazer pessoa. Analisa aí na sua casa todos os outros parâmetros menos configuração de mão, porque esses dois sinais são pares mínimos, porque somente a configuração de mão ela se tornou diferente. Uma outra situação para você entender o que são pares mínimos, lembrando que somente uma única unidade, um único parâmetro se apresenta diferente, é doce e gostar. Sinal de doce, sinal de doce. E o sinal de gostar. Analisa aí na tua casa esses dois sinais. Você agora só modificou o tipo de movimento? Não, nem a configuração também não. Você só mudou o ponto de articulação. Sim, professor, eu não estou entendendo. Então vamos lá pegar esse exemplo. Gostar e açúcar ou doce. A configuração é a mesma, ok? O ponto de articulação já não é. Então nós já temos uma única diferença, uma unidade diferenciada. Terceiro parâmetro, o tipo de movimento. Os dois circulam, então é o mesmo. Peraí, configuração é a mesma, o ponto de articulação não, o tipo de movimento não, a orientação da palma continua ela apontada para dentro, o direcionamento, ambos fazem um movimento circular para o mesmo lado, ok? E a expressividade, os traços não manuais seguem também a mesma estrutura. Então aqui o exemplo de açúcar ou doce e gostar, uma única unidade modificada que é o ponto de articulação. Então se torna pares mínimos também. Um terceiro exemplo, avisar e eletricidade, elétrico. Então vamos lá? Avisar. Avisar. E eletricidade ou elétrico. Pode observar que dentro desses dois sinais também são pares mínimos, porque a única unidade que se muda dentro desses dois sinais é o tipo de movimento. O movimento, um se torna retilíneo e o outro movimento angular. Somente uma unidade modificada, o restante, todos os outros parâmetros idênticos, são pares mínimos. Um quarto exemplo para vocês, sinal de Deus e sinal de diretor. Prestem atenção, agora nós vamos fazer a mudança somente no direcionamento dentre esses dois pares de sinais. Vamos lá. Sinal de Deus, 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 movimento retilíneo, e sinal de diretor, diretor. Analisa aí na tua casa todos os outros parâmetros menos a direção. Todos os outros serão idênticos. E o único a se modificar e fazer com que esses dois sinais se tornem pares mínimos é o direcionamento. Próximo parâmetro, próximo exemplo também, orientação da palma da mão, ou seja, para onde a palma da sua mão aponta. Vamos agora pegar o sinal de bicicleta e o sinal de correr. Analisa comigo, todos os parâmetros são idênticos. A única estrutura, a única unidade dentro da construção dos dois sinais a se modificar é a orientação da palma, onde uma aponta, dentro de um sinal aponta para baixo
e o outro sinal você tem as palmas apontadas para dentro, ou palma com palma. Próximo sinal também para você continuar reforçando, e agora sim entendeu que são pares mínimos. Na expressividade, professor, dá para encontrar pares mínimos em expressão, onde somente a expressão muda, o restante tudo é igual? Claro que dá. Presta atenção. Assustar e surpreso. Vamos lá? Primeiro sinal, assustar. E agora, o segundo sinal, surpreso. Quando encontra uma pessoa que há muito tempo você não vê. Pode observar que todos os outros parâmetros seguem a mesma estrutura, a mesma apresentação visual. Só modificamos a expressão facial. Então, isso faz com que esses dois sinais se tornem pares mínimos. E agora, por último, expressão corporal. Ah, não acredito. Dá para encontrar também na expressão corporal? Claro que dá. Vamos lá. Apresentando para vocês o mês de janeiro e o verbo aproveitar. Mês de janeiro, janeiro. Mês de janeiro. Temos aqui janeiro, né? Você que faz o desenho, o contorno da letra J. Uma vez só, janeiro. E aproveitar. Pode perceber que dentro desses dois sinais somente uma unidade foi modificada. Todas as outras anteriores, idênticas. Só modificamos a expressão corporal no sinal. Então, creio agora que depois de todos esses exemplos apresentados para vocês, agora pares mínimos ficou muito mais claro na sua cabeça. Não deixe de estudar e não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. Um abraço!